Olá pessoal, esse vídeo vai ensinar vocês como desenvolver esse layout que eu desenvolvi, tá? Para ensinar vocês a utilizar div, tá? Utilizando o ID com os conhecimentos que vocês já têm de HTML e CSS que vocês já tiveram antes. Bom, para começar desenvolvendo o HTML daqui com o que a gente já sabe. Então eu vou fazer um título. Ok? E vou desenvolver essa primeira área aqui com o que eu já sei até o momento. Então vou colocar um H2, um H3, e um parágrafo. Ok. Como é que eu poderia fazer para deixar toda essa área, tá, com essa coloração verde, tá? Para isso, eu vou ensinar para vocês, tá, que é uma div, tá? É uma tag nova que vocês vão utilizar, que serve para a gente trabalhar com algumas áreas do nosso site. Dentro dela, a gente pode ter quantas tags a gente quiser, que é o caso que aconteceu aqui. Eu tenho uma div, tá? Dentro dela eu tenho um H2, um H3 e um parágrafo, tá bem? E aí eu posso trabalhar com toda essa área aqui junta, tá bem? Para que eu possa criar, por exemplo, essa coloração verde de fundo, eu vou colocar um ID para essa div, vou dar um nome para ela, vou chamar ela de Bra. Tem um arquivo CSS que eu vou desenvolver, que eu já disse aqui que eu vou chamar de trabalho.css, onde eu vou estilizar essa div. Então vamos lá. Antes eu vou executar aqui, só para mostrar para vocês como que está o nosso site. Ó, está Presidente da República, que é esse link que eu fiz aqui, esse H1. Brasil, que é esse H2. Presidente Dilma Rousseff, e o parágrafo. Notem que, por enquanto, a div não fez diferença nenhuma no nosso trabalho. Vamos começar a fazer, então, o nosso arquivo CSS. No CSS eu coloco ID e o nome que eu dei, Bra. O que eu vou colocar na regra do meu ID? Trabalho.css. Só salvar na mesma pasta que está, que eu vou salvar meu outro exercício. Então, trabalho.css. Isso aqui eu tenho que salvar na mesma pasta. Só um pouquinho. Então vou salvar na mesma pasta que eu salvei. E vou salvar como exercício.html. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Ok. Na minha div, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser alterar a cor de fundo dela. Background color green. Ok. Vamos executar agora aquele outro para ver como é que ficou. Aqui. Não, deu. Background. Esqueci de colocar aqui o style sheet, por isso não funcionou. Agora sim, com o meu link arrumado, agora funcionou o que eu tinha criado. Notem o seguinte, comparando esse exemplo com o anterior, a largura dessa área aqui é bem menor do que essa. Vamos ajeitar isso aqui então. Eu devo alterar essa div. Entendam div como uma caixa,
onde eu consigo colocar tudo que eu quiser dentro dela. E tudo de regra que eu colocar para aquela div, todas as outras tags que estão dentro dela recebem aquela regra. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, se eu colocar color white aqui, tá? Todo mundo que está dentro dessa div recebe aquele efeito. E eu não precisaria colocar H2 color white, H3 color white, né? Ou criar uma classe para isso, tá? Eu posso fazer dessa maneira. Bom, não precisamos desse color white. Precisamos é da largura. Largura é o widget, como vocês já fizeram com as imagens. Então, eu vou colocar aqui um widget de 300 pixels, 350 pixels. Vocês vão ver, ó, que ela vai diminuir próxima à outra que a gente tinha, tá bem? Ok. Retornando aqui, agora eu preciso fazer a minha segunda área, que é a do Uruguai, tá? Vou fazer já a div, colocar um outro ID para ela, vou chamar de Uru. E dentro dela vou fazer a mesma coisa, um H2, um H3, e um parágrafo. Fechei, ok. Quando eu executar aqui, apareceu já essa minha segunda área aqui, essa minha div Uru. Vou trabalhar ela no CSS. Vou colocar a cor de fundo, que é light blue. Ó, e vou colocar a largura. Precisa colocar o px, tá? Que é a unidade de medida. Ok, tenho duas. O que aconteceu? Se vocês olharem, ó, não ficou uma do lado da outra. Vamos arrumar isso. Ó, vamos lá. Para que eu faça isso, eu preciso criar pontos flutuantes no meu site. Eu tenho que dizer que essa div aqui vai flutuar para a esquerda e essa div vai flutuar para a direita. Como eu faço isso? Eu digo então o float, tá, de cada div. Da minha primeira, o float é left. Então ela vai ficar à esquerda do meu site. E a minha segunda, o float é right, porque ela vai ficar à direita do meu site. Então vejam vocês o que vai acontecer. Eu vou ficar com a bra, que eu disse que era float left, à esquerda, e a float right, que é a Uru, à direita. Ok? Se vocês compararem, está faltando nós fazermos o quê? Centralizar o nosso site. Vocês já sabem que ao realizar essa regra no body, o text align center, um pouquinho. Voltando. Vou colocar center aqui. Vocês vão ver que o nosso site vai centralizar apenas o conteúdo. Essa div aqui e essa div não se alteraram. Tá? Então, vou ensinar vocês também agora então, como centralizar, como fazer que o nosso site fique assim centralizado. Tá? Então, retornando aqui, ó, esse é o nosso site, tá? Vou deixar assim, que é para não criar confusão. Beleza. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? Nós vamos ter que criar uma div com todo o nosso site, tá? Vou chamar ela de tudo, ou de todo, tá bem? E todo o nosso site aqui, ó, tudo que a gente fez até agora, vai ficar dentro dela. Ok? Então eu tenho uma div tudo,
tá? Que abre e fecha aqui. Aqui dentro tem o meu presidente, div Bra e div Ouro. E vou trabalhar isso aqui no meu CSS. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, que o meu body ele tem uma margem de 0. Ok? E vou criar a minha tudo. A minha tudo eu tenho que colocar uma largura para ela. Então vamos colocar, por exemplo, o tamanho que a gente utiliza de padrão, que é 768 pixels, tá? E vou colocar de margem para ela 0 e alto. Ok. Apenas com isso, tá? Com essa regrinha que eu ensinei para vocês de criar uma div, tá? Com todo o meu site dentro dela, então, ou seja, seria a primeira coisa depois do body, seria ela. E no CSS, colocando margem 0 no body e definindo na tudo a largura e a margem 0 e alto, que é automática, ela já vai centralizar o site de vocês, tá? Se nós compararmos aqui, esse site aqui, né, essa div e essa div, elas não têm o texto centralizado. Então eu tenho que arrumar isso aqui no meu CSS. Text align left. No caso vai ficar nos dois. Ó, ok? Então vamos recapitular o que a gente fez, pessoal. Primeiro a gente tinha apenas essas tags aqui para serem trabalhadas. E nós criamos, tá, uma nova tag, a div, tá, que é uma caixa realmente que a gente trabalha, e chamei a primeira de Bra, tá, dei o nome de D para Bra. Coloquei dentro dela o H2 do Brasil, o H3 do presidente e o parágrafo com o resumo relacionado ao Brasil. Na minha segunda área, eu criei Uruguai, o presidente e um parágrafo sobre o Uruguai. E coloquei dentro de outra div que eu chamei de Uru. Tá bem? Feito isso, eu trabalhei elas no meu CSS. Trabalhei a cor de fundo, trabalhei a largura de cada um, cor de fundo e largura. E precisei utilizar o float. O float, tá, é muito importante que vocês tenham isso bem claro. Serve para colocar uma div à esquerda e outra à direita. E somente assim eu consigo ter uma do lado da outra. Senão eu não consigo. Tá bem? Feito isso, depois nós criamos uma nova div que eu chamei de tudo. Que eu coloquei realmente todo o meu site dentro dela. Então ela abre aqui em seguida do body e fecha antes de fechar o body. Tá? Utilizei isso para quê? Para poder centralizar todo o meu site. Então aqui no CSS eu coloquei uma margem 0 no meu body, que é necessário para que isso possa funcionar. E na minha tudo eu coloquei uma largura para ela, que eu escolhi ser 768, mas por exemplo eu poderia ter colocado mais. Se eu tivesse colocado 1000, ó, só que ia ficar mais largo o meu site, mas não teria problemas também. Vou manter o 768. Tá? E coloquei uma margem 0, alto, para que essa margem aqui se adapte automaticamente ao nosso site. Tá bem? Qualquer dúvida, só perguntar.